Neste treinamento, você aprenderá sobre os diferentes tipos de design 3D que você pode fazer em Smilefy. A Smilefy oferece uma variedade de diferentes tipos de design 3D, cada um servindo a um propósito clínico específico com base no estágio do tratamento, nas necessidades do paciente e no resultado final. Vamos dividi-lo e começar com a maquete de conchas 3D aditivas. Tudo bem, eu tenho um caso aqui, e fizemos uma maquete de conchas para esse paciente usando o fluxo de trabalho de design 3D automatizado. Agora, vou mostrar quais são os arquivos que você precisa ao realizar uma gengivectomia ou um caso de alongamento de coroa, e abriremos os arquivos do paciente, ícone roxo. No interior, você verá algumas fotos, a imagem frontal é o único arquivo obrigatório aqui. Mas se você tiver arquivos e fotos adicionais, poderá adicioná-los. Então também temos uma varredura facial para esse paciente, a varredura intraoral, superior e inferior, e como vamos criar um plano de tratamento para gengivectomia ou alongamento da coroa, precisamos dos arquivos CBCT-DICOM. Agora, vamos continuar. Normalmente, vamos em frente e calibramos esses arquivos. Nós já os calibramos, e eu só queria mostrar a vocês que, quando se trata de calibração, além de calibrar a imagem com a varredura intraoral, o único outro arquivo que você precisará calibrar neste momento é a varredura facial. Então, aqui, você pode ver a calibração com a varredura facial. E então, se você selecionar paciente digital aqui, poderemos ver os dois modelos orientados em oclusão, superior e inferior, e é assim que se parece. Está bem. Agora, eu vou para a próxima. E feche a caixa para que eu possa abrir o design das conchas. Agora, esse tipo de design se concentra na simulação visual, adicionando volume digitalmente sobre os dentes existentes do paciente. Então aqui está o design. O fluxo de trabalho automatizado de design 3D. E esse é o fluxo de trabalho que você precisará selecionar se estiver tentando fazer maquetes de conchas. Não vou passar pelo fluxo de trabalho para os shells de design 3D porque discutimos isso durante nossa segunda semana. Mostrei passo a passo o fluxo de trabalho automatizado de design 3D. A única coisa que fiz diferente, vou voltar por um momento aqui, foi selecionar a curva oclusal vestibular. Você pode ver que não está exatamente no topo das bordas incisais dos dentes anteriores e o mesmo para os dentes posteriores. Isso porque queremos adicionar volume, certo, sobre os dentes do paciente existente, e não são apenas os dentes do paciente, mas também sobre a gengiva, e, portanto, é comumente usado para test drive motivacional ou como um guia de alongamento de gengivectomia ou coroa, como o é para este caso. Próximo. Tudo bem, e esse é o design 3D que geramos. Agora, se você selecionar camadas 3D, como adicionamos CBCT, você poderá ver os diferentes segmentos. Por exemplo, aqui temos os segmentos para maxila CBCT. Ok, então você pode ver as raízes do dentes superiores, e se você adicionar o osso. Podemos adicionar o osso para a parte superior e inferior, ou apenas a parte superior. E isso permite que você faça uma análise peril sobre os dentes e ossos do paciente existente.
e em camadas 3D, você também pode ver que pode visualizar os dentes do design da maxila. Espere, porque aqui temos a maquete de conchas já gerada. Certo, e você pode ver o quanto mudamos. E se você quiser fazer uma análise peril com uma seção transversal, você pode selecionar Avançado, Seção Transversal, e aqui você tem a análise de seção transversal que você precisa definir. Agora, antes de fazer isso, certifique-se de que sua visualização gratuita aqui, essa é a visualização livre, o modelo está definido frontalmente, ok? Algo assim, e então selecionamos definir ponto. Agora também temos um tutorial em vídeo que vai realmente passo a passo. Está em nossa Masterclass, onde explicamos basicamente todas as etapas para projetar a maquete de conchas. Está bem. Agora vamos rolar para baixo e aqui você pode ver que, para as camadas, já verificamos a maxila, a varredura intraoral, o design, a TCFC. Agora vamos adicionar o osso CBCT também. Ok, e também podemos ativar a medição. E agora você tem duas opções. Você pode selecionar cada dente e ele segmentará o dente bem no meio, e aqui você pode ver quanto. Podemos realizar a medição e podemos dizer, ok, daqui até aqui, temos que remover quase 3 milímetros de chiclete, e então aqui nós também tem que subir do nível ósseo. Precisamos de pelo menos 2,5. Ok, quase 3 aqui quando se trata da largura biológica. E assim você pode fazer essa análise para cada dente, e você pode usar o controle deslizante para percorrer cada dente aqui, e em tempo real você também pode selecionar o dente e ajustar a posição. Portanto, você deve ter a opção de posição ativada aqui. Se não estiver, talvez esteja desligado, basta selecionar a posição e, quando você selecionar o dente, ele deve fornecer as setas. E aqui, por exemplo, posso ir em frente e trazê-lo um pouco mais. Eu também posso usar rotação. E eu posso fazer isso, por exemplo. Está bem? E é assim que você ajusta cada posição do dente. Ok, agora vamos voltar ao nosso design e observar que aqui no canto superior esquerdo ao lado do menu, eu tenho o fluxo de trabalho de maquete e concha selecionado. Se não estiver selecionado, talvez seja no design 3D, você terá que selecionar maquete e conchas, e agora ele fornece esse passo a passo. Neste ponto, queremos ir para as predefinições CAD. Assim que terminarmos com o design, você pode ver que eu também removi. Certifique-se de remover toda a área palaciana que você não precisa. Na verdade, existe uma maneira rápida de remover isso. Você pode ir para Design, Editor de malha, e aqui você tem enceramento de ajuste incisal, e isso é ótimo se você estiver tentando, remover todas as áreas palacianas para que você possa fazer como um guia de maquete de concha. Agora, eu prefiro usar a ferramenta de escovação também, porque ao usar a ferramenta de escovação, também consigo ajustar a linha da gengiva. Talvez em algumas áreas a gengiva seja um pouco mais grossa e eu tenha que adicionar um pouco mais naquele dente específico. Depois de removê-lo, podemos cortar predefinições e, em seguida, aqui você tem a maquete e a predefinição de maquete de conchas destacadas em vermelho, que é o que precisamos. Selecione a maquete de conchas. Além disso, dependendo de quantas unidades você está projetando, você pode selecionar uma peça ou 3 peças. Vamos selecionar uma peça primeiro. Agora observe que o modelo que eu tenho já está fechado. Certifique-se de que o modelo esteja fechado.
Caso contrário, o aplicativo fechará o modelo. Aqui está a escolha da condição do modelo. O meu está fechado, mas se o seu estiver aberto, você selecionará abrir e o aplicativo também fechará o modelo para você. Leva alguns momentos aqui. Agora podemos selecionar exportar. Salve-o. Se você estiver usando o Mac, você pode renomeá-lo. Salve-o na área de trabalho, por exemplo. Então, aqui vou remover o design da maxila, e é isso que me resta. Vamos remover também o inferior. Então essa é a mandíbula. Ok, e essas são as conchas. Ok, certifique-se. Mais uma dica para você aqui: certifique-se de que as conchas estejam conectadas. Para fazer isso, você terá que se certificar de que não há espaçamento entre os modelos, pois precisamos ter algum tipo de conexão entre esses shells. Ok, caso contrário, eles serão desconectados. O que eu recomendo na verdade seria, para você ter certeza de que todos eles estão, eu diria, vinculados, é ir para opções, agrupar todos os dentes, e quando você voltar para as ferramentas, porque você tem todos eles vinculados, você pode selecionar a largura. E com o sinal de largura mais, aumentará a proporção de largura mesial distal, e isso criará alguma conexão entre as conchas. Está bem. Então essa é a nossa maquete de conchas. Agora só queria te mostrar. Uma vez impresso, como as conchas se parecem, é realmente uma solução econômica para o test drive do Smile. E isso significa que você não vai imprimir o modelo, está imprimindo menos material e, definitivamente, não vai criar ou fabricar o índice de silicone. E assim, geralmente é impresso com uma resina biocompatível. A tonalidade aqui depende muito do caso e da empresa de resina, e também pode ser caracterizada, bem, com vidros e manchas. Então, aqui você pode fazer alguma outra caracterização. Agora, vou mostrar a vocês o relato de caso antes e depois que temos no site. Aqui está um belo exemplo de como usar a maquete de conchas. Claro, também poderíamos imprimir o modelo com um design, mas assim evitamos o índice de silicone. Apenas as conchas 3D foram geradas e, em seguida, testadas nos dentes do paciente. E então você pode ver que também esmaltamos e manchamos um pouco os dentes aqui para um lindo resultado antes e depois. E é isso que você também pode fazer. Apenas certifique-se de que, para a maquete de conchas, você mantenha uma espessura mínima de 0,4 mm para cada dente. Pode verificar isto com uma análise de seção. Temos um tutorial em vídeo explicando isso. Mas aqui, o relatório de caso que você pode conferir em nosso site, está basicamente em Recursos, Relatórios de Caso, e você o encontrará lá. Agora vamos seguir em frente com o próximo tipo de design. Agora, quando você acessa as predefinições de CAD, você também pode selecionar Mockup. E se você selecionar Maquete, o aplicativo exportará não apenas o design, mas também o modelo. Agora, esta é outra maneira de você imprimir a maquete 3D neste caso, e você pode ver que neste caso temos. Vamos, remover o resto que não é necessário. Ok, então, outra forma de exportar a maquete aditiva, é imprimir o modelo com o desenho. E, neste caso, mantém ainda uma abordagem aditiva. Ele ainda está sendo projetado sobre os dentes do paciente existente, e sim, pode ser usado como um modelo de diagnóstico. Neste caso, você precisa usar bisacrio e índice de silicone, e também usado na segunda consulta após a impressão na cadeira para o paciente. Agora, eu imprimiria o modelo com o design sempre que não pudesse criar a maquete de conchas. Existem alguns casos em que a maquete de conchas não é recomendada.
Por exemplo, se já tivermos dentes muito girados ou muito volumosos, criando a maquete de conchas, isso não criará um belo resultado no final. E assim, nesses casos específicos, eu apenas imprimiria o modelo com um design. Ambos os tipos de design são ótimos. Você só precisará selecionar, eu diria, ou usar um ou outro sempre que necessário. Ok. Está bem. Agora vamos seguir em frente com outros tipos de design 3D. Então, vamos falar sobre facetas compostas. Você se lembra desse caso que fizemos juntos? Fizemos uma simulação de sorriso e o design 3D. Agora, novamente, usei o fluxo de trabalho de design 3D automatizado. Vou mostrar quais tipos de arquivos você precisa. Abra o ícone Arquivos do paciente aqui. Como você pode ver, aqui você precisa dos arquivos mínimos. Você pode começar com a imagem completa e a maxila da varredura intraoral, pelo menos. É claro, você também pode adicionar o inferior, idealmente ter os dois e, novamente, passamos por calibrar, as mesmas opções passo a passo. O que fazemos? Nada diferente aqui. Com 3 pontos calibramos, depois temos o paciente digital, superior e inferior. Vamos em seguida, e então, apenas salvamos o caso. Está bem. Agora, vou mostrar o design já feito. Passamos pelo mesmo fluxo de trabalho, design 3D automatizado. Se você estiver fazendo uma restauração do tipo facetas compostas, recomendo que você use o fluxo de trabalho de design 3D automatizado simplesmente porque você tem mais recursos. Ok, vamos voltar às camadas 3D. E apenas se livrar dos objetos gerados por um momento. Certo, assim, as facetas compostas oferecem uma alternativa conservadora e econômica às facetas de porcelana. Muitas vezes é completamente não invasivo, e isso significa que você não precisa preparar o dente. E para este caso especificamente, não tivemos que fazer nenhuma preparação. Você pode ver que seus dentes já eram muito curtos e ela é uma paciente jovem. Está bem. E aumentamos o comprimento, as proporções dos dentes aqui, para que possamos criar um resultado melhor. É adequado como uma restauração definitiva ou de longo prazo, especialmente para pacientes jovens, e permite a técnica de compósito injetável direto. Ao lado do menu, no canto superior esquerdo, selecione facetas compostas. Esse é o fluxo de trabalho que permite exportar os dois modelos. Agora, se você selecionar predefinições de CAD, poderá ver que o composto está destacado em vermelho. E se eu selecionar o composto aqui, se você estiver fazendo superior e inferior, você terá que selecionar um por um, primeiro a maxila, depois a mandíbula inferior. E você terá, neste caso, porque estamos fazendo superior e inferior, você terá 4 modelos gerados, mas normalmente, são 2 modelos por arco. Ok, então, ele oferece a opção de exportação e, novamente, aqui eu posso salvá-la. E se você rolar para baixo, poderá ver os 2 modelos. Ok. Portanto, temos um modelo completo. Você pode ver que todos os dentes são selecionado. E o segundo modelo é chamado de Maxilla Composite Veneers Gap 1, e aqui você terá basicamente todos os outros dentes.
Este é o primeiro modelo com o qual começamos. Novamente, temos um tutorial em vídeo muito legal com o Dr. Diogo Alves explicando cada etapa do processo. Então, vou vincular esse tutorial em vídeo para você. Está em nosso canal do YouTube, e você pode seguir em frente, ver todas as etapas do processo. Esse é o tipo de restauração de facetas compostas. Agora, vamos continuar com o design 3D ideal. Aqui está um caso como exemplo. É um design ideal para casos mais complexos, quando você precisa diagnosticar, tratar, planejar e motivar um paciente ao mesmo tempo. É ideal quando você tem um paciente que requer reabilitação significativa, mudanças na posição dos dentes ou onde há uma perda de dimensão vertical e necessária para restaurar a oclusão. Portanto, este é um bom exemplo disso, onde você pode ver que precisamos recriar as proporções dos dentes, oclusão, restaurar basicamente a maior parte da estética e da função. É ótimo para planejar a restauração protética final, pois já dá ao técnico em prótese dentária uma ideia sobre a posição final dos dentes e atua como modelo para facetas, coroas ou pontes. Então, novamente, aqui usamos o fluxo de trabalho de design 3D automatizado, e o que você deseja fazer nesse caso é exportar o modelo com o design. Não podemos usar a maquete de Shells para este caso específico, porque o laboratório precisa ter o modelo como referência. Nesse caso, vamos usar a maquete no fluxo de trabalho de Shells. Vamos para predefinições de CAD, selecionamos maquete e agora o aplicativo me dará um modelo com o design. Se você precisar preparar digitalmente algumas áreas do dente para que possa ter dois modelos, um com os dentes originais, para que você possa testá-lo na boca do paciente, e o segundo ideal após a preparação, então você pode exportar dois modelos. Temos um tutorial em vídeo explicando como preparar digitalmente o dente. Usamos o editor de malha, seja a escovação para achatar quando você seleciona editar modelo, ou a segunda opção, marcamos a área e depois removemos digitalmente apenas essa área. Agora, vamos seguir em frente com os temporários. Você deseja usar temporários mesmo para este caso. Por exemplo, eu poderia importar o modelo pós-operatório, o modelo de preparação e o design sobre os dentes de preparação. E para que eu pudesse realmente usar o mesmo design, eu só preciso adicionar o modelo pós-operatório e criar um design temporário provisório. Então, deixe-me mostrar um exemplo disso. Agora, vou abrir o ícone de arquivos do paciente para que, novamente, você possa ver quais são os arquivos que você precisa adicionar. Então, aqui eu tenho a foto com os dentes do paciente original antes da preparação usando o arquivo original da maxila de varredura intraoral, IW. Se você criar o projeto, a maquete já, com base na maquete, você também pode gerar o provisório depois disso. Tudo o que você precisa fazer é abrir o ícone roxo dos arquivos do paciente, o mesmo ícone que acabei de abrir, e adicionar o modelo pós-operatório. E aqui você pode ver a preparação. Modelo, certo? E isso é tudo o que precisamos para continuar nosso projeto de design para temporários ou para folheados estampados. Deixe-me mostrar o fluxo de trabalho aqui. Quando você for calibrar, se você for o modelo pós-operatório da maxila, precisará calibrar esses dois arquivos. Agora, vou manter o original aqui porque tenho os modelos já com a base já fechada. E aqui em Visualizações, você verá o modelo pós-operatório do iOS já disponível. E a maneira como você deseja calibrar esses dois arquivos é simples. Então,
Basicamente, precisamos definir 3 pontos no modelo original e 3 pontos no modelo de preparação. Desde o, ou se você tiver a maioria dos dentes preparados, você deseja usar a área palaciana da gengiva como referência. Nesse caso, os pré-molares e molares não foram preparados na visão oclusal e, portanto, usei o número 1 aqui para o primeiro molar. Número 2, selecionei-o na área palaciana e o último ponto no outro molar. Isso porque o dente não está preparado, mas digamos que temos um dente completamente preparado. Se todos os dentes estiverem preparados, você usaria o chiclete. Selecione a área da gengiva aqui. Então, por exemplo, vou selecionar uma área diferente só para você vê-la aqui e aqui. Ok, ter esses 3 pontos significa que podemos selecionar calibrar. E mais ou menos aqui temos uma calibração, que não é perfeita, a propósito. E então o que vou fazer a seguir é selecionar SmileFi Fit e deixar o aplicativo fazer o trabalho. Então, o aplicativo realmente calibrará esses 2 arquivos para mim, agora, porque não consigo ter uma calibração muito boa com apenas 3 pontos. Então, eu preciso dessa etapa extra, SmileFi Fit, para ter certeza de que os triângulos 3D entre os 2 modelos estão perfeitamente calibrados juntos. Depois disso, podemos abrir o mesmo projeto e continuar nosso design. Está bem. Então essa é a calibração que o aplicativo me dá, o que é muito bom. Vamos em seguida após a calibração e simplesmente salvamos o estojo. Então, voltamos ao nosso gerenciamento de casos e, como eu disse, vamos nos certificar aqui de que, se você já fez um design, digamos uma maquete, usamos o mesmo projeto para continuar o fluxo de trabalho para provisórios ou para restaurações finais, neste caso, para folheados impressos. E então queremos abrir o projeto dependendo do que você selecionou. Digamos que você tenha feito a maquete aditiva usando o fluxo de trabalho simplificado de maquete. O que eu sugiro aqui é usar o fluxo de trabalho automatizado de design 3D e continuar esse fluxo de trabalho aqui. E isso porque você tem, novamente, todos os recursos disponíveis, e este é limitado. Você pode transferir o fluxo de trabalho de maquete simplificado no projeto 3D automatizado. Se você selecionar o design 3D automatizado, o aplicativo perguntará em algum momento se você deseja usar um novo caso ou se deseja selecionar o projeto de maquete simplificado. Portanto, selecione a maquete simplificada se você tiver o projeto criado, e ele abrirá o mesmo projeto no design 3D. Está bem. Vamos passo a passo aqui. Se você está tentando exportar temporários, o que você quer fazer aqui é personalizar seu projeto de design 3D sobre os dentes existentes do paciente que já estão preparados. E para isso, vou até camadas 3D aqui e remover a maxila, a original. E os segmentos, e tem o modelo pós-operatório aqui. Agora, vou remover a maxila. Vamos remover isso também por um momento. Ok. E então este é o modelo de preparação. E como você pode ver aqui no topo, temos nosso design, e talvez você precise fazer alguns ajustes neste momento, personalizar basicamente o design com base no modelo de preparação. E depois de fazer isso, você pode voltar para as predefinições de CAD, e aqui está a predefinição para temporários. E o que você exportará, dependendo se estiver fazendo apenas folheados ou coroas ou pontes completas, você pode exportar os temporários para o design 3D específico. Deixe-me dar algumas dicas aqui.
Se você voltar ao design, vá para ferramentas aqui e tem o Date Chart disponível. No gráfico de dentes, é importante saber que você pode selecionar, por exemplo, apenas 3 unidades. Digamos que estamos fazendo um projeto de ponte do número 4 ao número 7, certo? E então, se você estiver tentando fazer bridge com 3 ou 4 unidades, você pode selecionar apenas esses dentes no início e, em seguida, ir para as predefinições CAD. Não é como se todos os outros dentes fossem removidos, eles ainda estão lá, mas estamos tentando criar arquivos diferentes aqui. E se você estiver fazendo pontes e talvez, coroas individuais, você quer criá-las separadamente. E então corte predefinições, selecione temporários e aqui você terá sua primeira ponte. Ok, agora, dependendo novamente de se o modelo está aberto ou fechado, o meu está fechado, como você pode ver, o modelo de preparação. Se estiver fechado, selecione fechado. Se estiver aberto, selecione abrir e o aplicativo garantirá que o modelo esteja fechado. Isso é importante porque, caso contrário, os temporários não serão gerados. Certifique-se de que o modelo esteja fechado. Em seguida, desmarque essas unidades. Ok, então aqui eu não vou exportar tudo, agora porque eu quero exportar tudo no final. Então vou cancelar por enquanto. Volte para Ferramentas, Tabela de Dentes, remova essas unidades e digamos que eu esteja fazendo todos os outros dentes. Então, se você quiser fazê-los separadamente, o que você quer fazer aqui é selecionar aqui 8, 10 e 12. Em seguida, selecionaremos os outros. Isso se você estiver tentando criar coroas ou folheados separados. Vou selecionar conjunto. As 3 primeiras unidades já geradas. Vamos voltar às predefinições CAD, temporários, e esses 3 serão criados. Feche a malha porque tem um modelo fechado. Isso é válido para coroas, pontes, incrustações, tampos de mesa, você pode gerar temporários. Você só precisa entender o que selecionar e o que exportar. Ainda temos que exportar essas 3 unidades para cá, enquanto isso quero mostrar o que temos até agora. Eu só tenho um arquivo com as 3 unidades separadas e estas são as outras 3 unidades como uma ponte. Você pode vinculá-los ou separá-los assim. E podemos fazer o resto dos dentes agora, ir para as ferramentas e ter apenas o número 9, 11 e 13. Para exportar os provisórios ou folheados impressos, você deve exportá-los de uma opção diferente. Exportaremos todos esses arquivos do gerenciamento de casos. Salve o projeto e teremos a opção no gerenciamento de casos de exportar todos os arquivos do paciente. Agora, antes de fazer isso, quero mostrar o design de folheados impressos, que permite exportar esses arquivos do gerenciamento de casos. Então, basicamente,
os arquivos temporários e impressos são exportados todos juntos de uma pasta diferente. Então fique comigo, vou continuar com folheados. Agora, para os folheados, você deseja selecionar predefinições CAD e, ao selecioná-las, ele fornece o modelo pós-operatório para você selecionar. Vamos selecionar o número 5, e o que queremos fazer aqui é marcar a margem. Se a tivermos marcada, você pode exportar seu verniz e imprimi-lo como uma restauração final. Para marcar a margem, primeiro desmarque dente visível e, em seguida, selecione adicionar ponto. E agora podemos adicionar os pontos. É aditado o primeiro ponto. Continuarei até ter a margem marcada. Agora podemos ajustá-lo por trás, aqui você também pode ter o dente visível por trás novamente. Assim, podemos ver exatamente a área onde precisamos marcar. Seria por aqui. Está bem. Novamente, vou selecionar dente visível, desligado. Ok. E quando chegar aqui, você deseja fechar a margem selecionando Fechar Spline. E 1. Se necessário, você também pode mover os pontos. Então, por exemplo, eu sou capaz de ver aqui e aqui que temos que aproximá-lo, então vou selecionar Mover ponto agora, selecionar o ponto que eu quero mover e você pode aproximá-lo. Dessa forma. Ó, este também não é bom. Está bem. Então, uma vez que temos a margem, queremos salvar a margem primeiro. E, em seguida, criar folheado. Depois de selecionar Criar faceta, o aplicativo criará a faceta para esse dente. E você pode continuar o mesmo processo para o canino e todos os outros dentes. Então você terá que voltar às predefinições de CAD, selecionar predefinições de CAD, salvar modelo pós-operatório e, em seguida, escolher o outro dente, neste caso, o canino. E você pode continuar fazendo isso. Você pode marcar a margem para cada dente. É assim que você exporta os folheados ou coroas impressos. Ok, agora que terminei, vou salvar o caso. Novamente, temos um pequeno tutorial em vídeo, com Ralph explicando isso passo a passo. Se você quiser ver o processo completo, o fluxo de trabalho completo, convido você para o nosso curso avançado. Então, vou salvar o caso. E, em seguida, selecione Gerenciamento de ocorrências.
Ok. No gerenciamento de casos, você tem um ícone chamado Exportar. Este ícone permite exportar os provisórios e os folheados ou coroas impressos como uma restauração final. E então, vou selecionar Exportar agora, ok, e esta é a última versão que acabei de salvar. Ok, e agora queremos selecionar todos os arquivos de projeto. Finder, que é o iCloud. E podemos salvá-lo na área de trabalho. Ok, deixe-me mostrar o que está dentro e como encontrar a pasta que permite exportar os dois provisórios. E os folheados impressos. Então, você terá uma pasta chamada Smile Design. Se você abrir esta pasta, verá aqui os temporários e os folheados e coroas. Folheados impressos e coroas. E então vamos começar com este, Upper Design. Você pode ver que, na verdade, já geramos a margem para a maioria dos dentes aqui, o mesmo para os temporários. Se eu selecionar temporários, você pode ver que esses são os que geramos, todos os outros dentes. Também criamos um com uma ponte, embora diga temporários aqui. E é assim que você pode exportar os dois. Você terá que passar pela opção Exportar no gerenciamento de casos. Muito obrigado pelo seu tempo.